Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a doce paz do Mestre Jesus encontrem afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre são os nossos desejos iniciais. É sempre um motivo de muita alegria quando nós nos encontramos nesta casa, porque somos parte desta família maravilhosa que é a família espírita. Agradecemos imensamente a todos que faz presente, aos nossos irmãos espirituais que nos dá esta oportunidade de estarmos aqui. Ficamos muito felizes de ainda encontrarmos neste carro físico, assim dizia o nosso irmão Chico Xavier. Como o nosso irmão Giovandir já falou, da obra, Livro Fonte Viva, hoje nós vamos ir o capítulo 59, o que Emmanuel nos traz, esclarecendo o que significa os amados. Então, vamos ver o que nos traz essa leitura, que começa assim: mas, amados, de vós esperamos coisas melhores. Quem diz foi Paulo em Hebreus 6.9. Admira-se que homens do bem desconhecem pessoas assim, até mesmo incluso na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que não viu o processo escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Nós que vivemos neste processo material, o qual agradecemos muito, porque é neste processo que nós mantemos o nosso aprendizado, é o que nós recebemos dos espíritos amigos, os ensinamentos, e é nesta escola e neste hospital que nos ensina a curar o corpo e o espírito, é que nós preparamos um pouco mais para ingressarmos na segunda dimensão, no plano espiritual. Até porque precisamos realmente de um pouco mais de consciência que a vida não é apenas esta material. A vida é também espiritual, porque a vida espiritual é eterna e essa vida biológica é passageira. Nós conhecemos bem o processo. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora da sua alma são dignos de piedade. Olha o que diz Emmanuel. Nós, infelizmente, vivemos muito mais materialmente falando e agindo do que espiritualmente. Esquecemos, às vezes, deixamos passar despercebido a necessidade de conhecermos melhor esta vida espiritual, que é eterna, e a qualquer instante nós estamos ingressando neste mundo, e aí passamos por aquele processo que nos falam nossos irmãos espirituais, pelo torpor, ou seja, a indecisão, se estamos desencarnados ou se estamos ainda na matéria, no corpo biológico. Nos narram os nossos irmãos espirituais a dificuldade que nós deparamos quando nós ingressamos no mundo espiritual, sem muita consciência de que a vida lá continua do mesmo jeito que acontece aqui.
Porque aprendemos no processo material que a vida acaba quando nós desencarnamos. E que não é verdade. Nós apenas trocamos de roupa. Nós deixamos o nosso processo material, que vamos devolver para a natureza, porque este corpo biológico é formado exatamente com as propriedades materiais da natureza. E nós devolvemos este corpo. Nós permanecemos com o espírito num corpo mais rarefeito, que nos informa os nossos irmãos espirituais, que é o corpo ectoplasmático, um corpo rarefeito, né? Corpo leve, mas que é o mesmo corpo. Porque esse corpo biológico que nós temos, que habitamos, que recebemos aqui com a contribuição dos nossos pais, este corpo é exatamente o retrato, a cópia do corpo perispiritual, do corpo do Espírito. Já dizia o Mestre Jesus: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas talvez seja a maior preocupação que nós ainda temos. Crescer, desenvolver, adquirir, chamar de meu o processo material. Isso aqui é meu. Isso aqui ninguém pode tocar porque é meu. Na verdade, meus irmãos, é apenas um empréstimo que Deus, nosso Pai Celestial, nos proporciona para que nós possamos passar por esse período de aprendizado no mundo de provas e expiações. Mas juntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Isso está também em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 26. Jesus nos passando esta mensagem e que nós deixamos passar um pouco despercebido, quando na realidade deveríamos lembrar de quando Jesus nos disse que devemos cuidar do corpo, mas devemos cuidar também do espírito. Precisamos cuidar deste corpo. É necessário cuidar desse corpo. O espírito necessita este corpo em condições de ele desenvolver o seu crescimento espiritual, aprender um pouco mais, melhorar um pouco mais, resgatar os débitos que muitas das vezes nós viemos passar por eles aqui, chamados de expiações. E nós não entendemos isso, né? Que são exatamente as inquietações que nós sentimos e que vamos à medicina tradicional, mas ela não nos traz a resposta que muitas das vezes gostaríamos de receber. Queremos de todas as formas um corpo sadio, mas só procuramos um médico quando nós estamos num estado de necessidade bastante acentuado. Quando na verdade não. Quando na verdade teríamos que procurar exatamente antes que as coisas acontecessem, como acontecem muitas das vezes até um processo terminal. Porque esse corpo ele necessita de manutenção. Nós temos que alimentar, nós precisamos da água para hidratar, nós precisamos de tudo que Deus nos deixou de graça, neste planeta maravilhoso, nesse orbe fantástico, onde temos tudo, simplesmente tudo, para construir a nossa felicidade, não só material, mas também espiritual. Então, essa necessidade da manutenção deveria acontecer conosco, sempre que fosse possível, marcarmos uma consulta com um médico de qualquer uma especialidade, ou se não um clínico, para que pudessem fazer uma avaliação do nosso corpo biológico. Como é que está esse nosso corpo? Como é que este corpo meu está agindo ou reagindo? Para fazer algumas correções antes que chegasse a um ponto mais difícil, que normalmente muitos até são causa de cirurgias, às vezes até sem muito preparatório para tal. Às vezes sem nem tempo,
para fazer os exames pré-operatórios para submetermos a uma cirurgia. Os amados de Deus sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que estejam conduzidos. Temos que lembrar, em todo lugar que nós estivermos, Deus está presente, porque somos fagulha divina. Esse Espírito é criação do Pai Celestial. O nosso biológico, a contribuição dos nossos pais biológicos. Mas quem habita, quem assume a responsabilidade desse corpo, chama-se Espírito ou alma, como quer que seja. E esse ou essa não é criada pelos homens, é criada por Deus. Essa é criada pelo nosso Pai Celestial. Nas dificuldades e tormentas da vida, devemos estar sempre dispostos a não perder a esperança divina. Nós lembramos muito da esperança divina, realmente. Fazemos muita prece, fazemos até barganha, que são as promessas. Mas quando a necessidade bate em nossas portas, quando a inquietação nos tira da nossa tranquilidade, então, esquecemos nas horas felizes, nas horas alegres, que Deus está presente, porque aqui está uma essência de Deus, aqui está um espírito, uma alma criada por Deus. Nos nossos momentos de prazeres, dificilmente nós lembramos do Pai Celestial. Aí lembramos nas nossas inquietações. Do ímpio, esperamos a indiferença, a ambição e a avareza. A preocupação deve ser o esclarecimento para o amor ao próximo. Como falta amor nesse nosso orbe? Como ainda falta amor? Meus irmãos, hoje nós temos o mundo em nossos lares, através do computador, através das redes sociais, computador hoje através de um relógio. Nós temos o mundo em nosso lar. E a gente percebe muito mais as notícias não tão agradáveis quanto as coisas agradáveis. Porque a mídia, infelizmente, vendem. E infelizmente encontra consumidor destas matérias terríveis, chamado de guerras, que não é aquelas que nós encontramos nações contra nações, Deus dos primórdios. Guerras, muitas das vezes gerada em nosso próprio lar, em nosso próprio convívio da família, em nosso próprio convívio com os colegas de trabalho, com amigos que nós fazemos na rua, no convívio do dia a dia, com os vizinhos, que são os nossos anjos de guardas, e que muitas das vezes nós só achamos anjos de guardas, achamos que sejam anjos de guardas, os desencarnados, quando na realidade, todos aqueles que fazem parte do nosso convívio são anjos de guardas. Do ignorante a natural, recebemos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. As pessoas que nós amamos, estamos sempre esperando coisas melhores, mas deixamos às vezes de contribuir com estas pessoas para mantermos realmente como pessoas amadas, como pessoas que nós amamos, como pessoas que são nossos irmãos, como pessoas que nós deveremos zelar por elas, como muitas das vezes elas zelam por nós e nós deixamos passar despercebido. Nós sempre procuramos ver os nossos interesses, principalmente materiais, voltamos a dizer. Nós vamos ver aqui uma passagem interessante de uma pedra na estrada, que diz o seguinte: havia um sábio que não, desculpem, eu vou fazer um pouco de leitura, tá? Que não poupava esforços para ensinar bons hábitos ao seu povo. Frequentemente, fazia coisas que
pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Ele dizia: nada de bom pode vir a uma nação cujo povo reclama e esperam que os outros resolvam seus problemas. É o que nós acabamos de colocar. As pessoas que nós convivemos, muitas das vezes, achamos que eles têm o dever de resolver os nossos problemas. Ainda é comum em muitas casas espíritas, ter uma caixinha onde nós colocamos pedidos. Para que Deus, para que Jesus, para que os amigos espirituais resolvam os nossos problemas. Quando na verdade não foi o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que devemos fazer de nossa parte, para que Ele faça dele. Será que há necessidade de cobrarmos de Jesus o que Ele deixou de fazer para nós, que nós merecemos? Não, com certeza não. Faça da sua parte, que eu te ajudarei. Nós colocamos muitas das vezes esses pedidos para que os amigos espirituais resolvam os nossos problemas, para que Jesus resolva os nossos problemas. Não nos colocamos em primeiro lugar. Jesus, de acordo com ele é colocado em segundo lugar. Primeiro somos nós, segundo é ele. Então, continuamos com a leitura do sábio. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra numa estrada. Depois foi se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que ele levava para a moagem em uma usina. Quem já viu tamanho destino? Disse ele, contrariadamente, enquanto desviava sua parentela, que é a carroça, e contornava a pedra, porque esse preguiçoso não mandam retirar essa pedra da estrada? E continuou exclamando, da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Deu a volta com a sua carroça e trilhou. Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada. Ele pensava na maravilhosa coragem que mostraria na guerra, e não viu a pedra. Tropeçou nela e se estatelou no chão poeirento. Ergue-se, sacode a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente havia largado uma pedra imensa na estrada. Enfureceu com a espada, não tinha a quem agredir, tirou a poeira da roupa e seguiu. Ele também se afastou sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. Assim, correu o dia todo que por ali passava, reclamavam e resmungavam por causa da pedra colocada na estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair da noite, a filha de um moleiro por lá passou. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho. Mas disse a si mesma, já está quase escurecendo. Alguém pode tropeçar nesta pedra à noite e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. Cansada, sofrida, trabalhou o dia todo. E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou e puxou e inclinou até que conseguiu retirá-la do lugar.
Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu a caixa, era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Caixa que ela descobriu embaixo da pedra, quando ela acabou de retirar a pedra. Havia na tampa os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração feliz. Olha que recompensa, uma caixa pesada, cheia de ouro. Quanto ao fazendeiro e o soldado, de todos os outros que ficaram, sabendo o que havia ocorrido, juntaram-se em torno do local, na estrada onde a pedra estava. Revolveram o pó da estrada com os pés, na esperança de encontrar um pedaço de ouro. Então, o sábio falou: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Obstáculos e fardo no caminho. Podemos reclamar em alto e bom som, enquanto nos devíamos deles, se assim preferirmos, ou podermos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça. Ora, essa moça, cansada, sofrida, tirou a pedra. Quando ela tira a pedra, embaixo da pedra está essa caixa cheia de ouro. O ouro que nós recebemos, meus irmãos, nós recebemos a todo instante que nós retiramos uma pedra da estrada. Só da nossa estrada? Não. Aqui não era a estrada da moça, era uma estrada popular, onde muitos e muitos passaram, como o primeiro carroceiro, como o soldado enfurecido, mas não lembraram hora nenhuma que precisava tirar aquela pedra da estrada, porque poderia acontecer de alguém tropeçar naquela pedra e se ferir gravemente, que foi o que a moça colocou. Então veja como é que são as coisas, né? Veja que ela teve uma percepção diferente. Ela não pensou nela, porque ela tinha dado a volta pela pedra. Não, ela pensou nas pessoas que iam passar por aquela estrada. Assim somos nós. Deveríamos muito mais preocupar com as pessoas que nos cercam, em todos os níveis, com os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, do que conosco mesmo. Mas sempre nos colocamos em primeiro lugar. Então, esta é a mensagem da pedra da estrada. Nós temos uma outra passagem interessante, que vamos ver também, vamos ver se o tempo dá, né, Givandir? As colheres de cabos compridos, autores desconhecidos. Conta uma lenda que Deus enviou um homem para conhecer o céu e um lugar de muito sofrimento. Esse muito sofrimento nós substituímos com uma palavra que não é tão interessante, que se chama de inferno, porque o inferno não existe, né? Então nós substituímos, tá? Então veja bem, foram primeiro ao lugar de muito sofrimento. Ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão de sopa, e à sua volta estavam sentadas várias pessoas famintas e desesperadas, em volta do caldeirão de sopa. Cada uma delas segurava uma colher, porém, de cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento era muito grande, a fome muito grande, a colher alcançava no caldeirão, mas quando levava para a boca, o cabo era maior do que esse espaço que nós temos, aí não chegava à sua boca. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira, havia o mesmo caldeirão de sopa, as pessoas em volta do caldeirão, e as colheres de cabo comprido, as mesmas colheres que foi vista no primeiro. A diferença é que todos estavam saciados, não havia fome nem sofrimento. Eu não compreendo, disse o homem a Deus, porque aqui as pessoas estão felizes, enquanto que na outra sala
morrem de aflição. E se é tudo igual, se as salas são todas iguais, se as colheres são todas iguais, Deus sorriu e respondeu: você não percebeu, é porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Eu pegava a colher, tirava a sopa, colocava na boca do meu semelhante. Ele pegava a colher dele, tirava a sopa do caldeirão, colocava na minha boca. Então, na segunda sala, que era a sala de Deus, não tinha sofrimento. Então, veja, meus irmãos, como é que sempre é colocado as outras pessoas. Mas nós nos colocamos. Nós queremos aparecer, ser a pessoa que podemos construir a felicidade, que muitas das vezes essa nossa construção da felicidade agride a construção da felicidade daqueles que nos cercam. Nem todos pensam igual, nem todos nós somos iguais. Emmanuel já nos diz que Deus não criou cópias, somos todos individuais. Já falamos algumas vezes nesta casa. A nossa individualidade é tão provada pelas impressões digitais que nunca foram encontradas duas iguais no mundo, em lugar nenhum no mundo. Atualmente, a ciência deu mais um passo. Descobriu a íris do olho, que é completamente diferente um dos outros. Veja bem, estamos falando do corpo biológico, né? Esta diferença. E essa diferença repercute exatamente no espírito. Cada um de nós estamos num grau de evolução. Agora, a escola que nos acolhe, essa escola que nos acolhe, o que ela quer fazer conosco? Entender que Jesus é um só, e que Deus é um só, e que este Espírito criado por Deus só tem um caminho para percorrer, que foi o que disse Jesus: ninguém irá ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós queremos construir um caminho diferente, ao nosso bel prazer, quando na realidade não é assim. Então, o egoísmo nosso é muito acentuado, é a nossa luta que devemos travar exatamente contra esse nosso egoísmo centralizado, porque veja bem, todos nós estamos num orbe maravilhoso, que é esse mundo que nós chamamos de mundo, né? Aonde o mundo, o ar que nós respiramos aqui, é o ar que se respira em qualquer lugar do mundo. O sol que nós temos aqui, é o sol que brilha em qualquer parte do mundo, menos aqueles países que muitas das vezes passam 6 meses sem ter noite, né? Então veja como é que são as coisas. Tudo isso, Deus nos dá de graça. Nós não pagamos nada por isso. Esta água que sacia a nossa sede, que hidrata o nosso corpo, e que a água, nós chamamos de água é vida, e é vida realmente. Esta água, ela é no mundo inteiro a mesma água de consumo. Para consumir água do mar, hoje já existe aparelho que dessinaliza, tira o sal, melhor dizer, tira o sal da água, já pode ser consumida. Mas até então, a água que mata a sede é essa que nós conhecemos em qualquer parte do mundo. Então, meus irmãos, veja o quanto nós temos esta felicidade e que muitas das vezes nós deixamos passar um pouco despercebida. É isso que nós estamos aprendendo. Esta escola que nos chama a atenção é para que nós possamos lembrar que aqui é passageiro. E os nossos irmãos espirituais nos informam que esta vida, essa vida biológica que nós temos agora, por exemplo, neste processo reencarnatório de agora, representa frações de segundos na vida espiritual. Frações de segundo. Vivemos 100 anos aqui, achamos que é muita coisa. É fração de segundo na vida espiritual. Então veja, porque lá a vida é eterna, lá nós nunca ficamos sabendo, por informação nem de Jesus e nem de ninguém, que a vida lá se acaba. Porque neste nível que nós estamos, vivendo neste mundo de provas e expiações, o nosso conhecimento ainda tem limite. Ainda tem limite. Livro dos Espíritos, pergunta 10 e 11. O homem não tem capacidade ainda de entender as coisas de Deus. Nós não temos capacidade.
Nós queremos descobrir muita coisa que nós percebemos às vezes pelas nossas vistas biológicas, mas não vamos compreender a sua origem. A própria matéria do corpo perispiritual, nós não sabemos, e nos diz os nossos irmãos espirituais no Livro dos Espíritos, que é matéria, só que ele chama de quinta dimensão. Nós não conhecemos nem essa primeira dimensão. Como é que nós vamos conhecer a quinta dimensão? Que é exatamente a matéria que compõe o corpo espiritual. Quando nós deixamos esse aqui, usamos um corpo rarefeito, como dizíamos há pouco instante. E esse corpo vai nos proporcionar uma vida semelhante, quase igual à da terra. Nossa irmã Maria João de Deus, mãe do Chico, nos informou há pouco tempo que ela havia desencarnado. Veja como é que as coisas lá é mais fácil de entender. Aqui, ela era analfabeta com relação aos ensinamentos universitários. Era analfabeta. Lá, ela já tinha conhecido 5 idiomas e tinha especializado no Esperanto. Agora vocês vejam bem, porque lá é muito mais fácil. Lá nós aprendemos, quando nós chegamos a um certo grau de conhecimento, nos informam os amigos espirituais, que nós aprendemos volitar, ou seja, não precisamos pegar mais uma condução que André Luiz relata em Nosso Lar com relação aos aeróbicos, né? Que ele usava quando ele começou a entender o processo da vida espiritual. E nos ensina os amigos espirituais que, dependendo do nosso grau de conhecimento e evolução, nós volitamos, não precisamos mais de condução. Comunicamos. Como? Falando? Não. Comunicamos ao aproximar um espírito do outro. Não precisamos usar cordas vocais. Nos ensina eles, os nossos amigos, eles que estão vivendo essa vida lá. Então, meus irmãos, nós temos muito que aprender e devem ser a nossa preocupação, porque, olha, com certeza, nós não devemos exercer nenhuma atividade sem não procurar especializar em tal. Doutrina espírita, como diz Kardec, é para que nós possamos conhecer, é para que nós possamos estudar, porque senão nós não somos espíritas, porque de acordo com ele espírita, a doutrina espírita, ela é ciência e filosofia. Ciência e filosofia, está lá em Obras Póstumas. E ele fala por quê? Que não é religião, mas apesar que muitos dizem que é, nós respeitamos. Não queremos mudar aqui o pensamento de ninguém, mas Kardec diz que não é. Diz que é ciência e filosofia. E ciência e filosofia, aprende-se, estuda-se. Ciência e filosofia é a ciência mais antiga do mundo. E a doutrina espírita é de uma simplicidade tão grande que nós não precisamos ser cientistas. Não, a doutrina espírita são palavras comuns, simples, para que nós possamos entender. Sabia Jesus, sabem os nossos irmãos espirituais, que a nossa desigualdade de conhecimento aqui na face da terra ainda é muito grande. É muito grande. A preocupação de Jesus e dos próprios espíritos amigos não é que nós sejamos todos iguais agora, nem daqui uma semana, nem daqui 10 anos, nem daqui 50. É que nós começamos a aprender para sermos iguais espiritualmente. Espiritualmente. Para que nós possamos ser igual espiritualmente. Porque assim voltamos a dizer, como disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, quando nós estivermos iguais em espírito, nós somos iguais em conhecimento de Jesus. Jesus não trouxe nenhum rótulo religioso. Não disse que era espírita, nem evangélico, nem católico. Não disse nada. Nada. Ele ensinou o amor, que é o que nós estamos vendo aqui. Amor aos nossos semelhantes. Preocupação com os nossos semelhantes, como nós temos conosco. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. E é isso que os Espíritos nos ensinam. Amar os nossos semelhantes, igual a nós mesmos. O que foi que Jesus fez
no segundo mandamento, o que foi que ele fez? Igualou todos, não foi? Igualou todos. Somos todos iguais perante a Deus, disse Jesus. Mas falava do Espírito, não do corpo biológico. Falava do Espírito. O que nós precisamos para ser salvo? Não existe salvação, meus irmãos. Salvar, como disse Jesus, salvar é afastar das coisas que nos prejudicam e prejudicam os nossos irmãos. Salvar dessas coisas, deixar isso de lado. Precisamos apenas de duas coisas que foi que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a nós mesmos. E ainda fez mais. Disse o Mestre Jesus, aí está inserido todas as leis e os profetas. Por que os profetas? Porque eles também escreveram várias obras, vários livros, mas do nosso conhecimento, pelo que nós conhecemos de como foi formada a primeira Bíblia, pelos 4 evangelistas, realmente nós temos que acreditar naquilo que eles fizeram, quando fizeram uma Bíblia bem pequenininha, não era essa Bíblia de hoje, do tamanho de hoje, mas através de pesquisas, de reuniões, de pessoas que conviveram com Jesus naquela época, de histórias e mais histórias, vividas e ensinadas por Jesus, fazia-se reuniões, para colher as informações, e comparava as informações daqui, com distâncias, com pessoas que não conheciam os daqui, para ver se era verdade, aquilo que Jesus tinha feito, aquilo que Jesus tinha dito. E aí começaram a confeccionar a primeira Bíblia. E nós temos uma Bíblia que nós gostamos muito, porque João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português, para o Brasil. Então gostamos muito da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Existe 2 Bíblias que foi lançada, escrita por ele, que é uma comentada e outra não, e uma delas, tudo que Jesus disse vem escrito em vermelho. A Bíblia vem escrita em vermelho, para nós não confundirmos com os profetas. E nós encontramos pregações e mais pregações que fala muito mais do Velho Testamento, onde Jesus resumiu. Aí está inserida todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e aí está inserida todas as leis e os profetas, ou seja, os livros dos profetas que haviam escrito até então. E essa Bíblia nos traz essa facilidade de não confundirmos o que Jesus falou com aquilo que os profetas disseram, com as perguntas que foi feito para ele na época. Não estamos fazendo propaganda de Bíblia, nós não temos livraria, tá? Nós estamos apenas falando de uma coisa que nós usamos. De repente pensa, não, o cara tem livraria. Não temos. Nós pesquisamos. Nós temos algumas Bíblias, de quase todos que dizem que tem diferença. Às vezes tem diferença nas colocações. No teor, não existe diferença praticamente. Meus irmãos, agradeço imensamente a vocês pela paciência, pela tolerância. Que Deus, nosso Pai, e que Jesus, o nosso Mestre, e que os mentores, amigos, trabalhadores desta casa encontrem afinidade com os nossos sentimentos, para que nós possamos estar distante um do outro materialmente falando, mas juntos, unidos espiritualmente. Que Deus nos ampare agora e sempre, que Jesus nos proteja agora e sempre, que os amigos estejam sempre conosco. Assim são os nossos desejos finais.